Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians jogará nesta semana pelo Paulistão e pela Copa do Brasil em Volta Redonda. E sem Matheus Vital, sim, o principal jogador do time vai ser desfalque de 5 a 6 semanas. Vem entender essa história, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tira casaco, bota casaco, o futebol é dinâmico, as coisas mudam. Poucas horas depois da Federação Paulista ter afirmado que iria respeitar o decreto do governo do estado na fase emergencial, que proibia jogos aqui no estado de São Paulo até o dia 30 de março, poucas horas depois tudo mudou. Porque o Corinthians vai jogar com o Mirassol em Volta Redonda nesta terça-feira às 9 da noite. É, isso mesmo. E a CBF também aproveitou que o Corinthians estaria em Volta Redonda e marcou um jogo da segunda fase da Copa do Brasil contra o Retrô de Pernambuco na sexta-feira, também em Volta Redonda. É uma coisa que a gente ainda está tentando entender, mas isso já foi confirmado pelos clubes, né? A assessoria do Corinthians, o próprio Mirassol já se posicionou de que realmente esse jogo de terça-feira está confirmado na cidade do interior fluminense, do interior do Rio de Janeiro. O Corinthians, inclusive, já viajou, né, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, na noite de segunda-feira, porque a viagem de ônibus da capital paulista, né, do CT Joaquim Grava até Volta Redonda, dá cerca de 4 horas de ônibus, né, 300 quilômetros mais ou menos a distância. No caso do Mirassol, a distância é um pouquinho maior, mais de 700 quilômetros separam a cidade do interior de São Paulo de Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro. Por isso, o Mirassol vai pegar um avião até o Rio de Janeiro e depois vai pegar um veículo terrestre para ir até Volta Redonda realizar essa partida. Tudo, obviamente, com a anuência dos clubes e da federação, tudo devidamente autorizado. Esse jogo, então, acontece, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na terça-feira. O Corinthians já comunicou que, inclusive, já iniciou a viagem e vai permanecer em Volta Redonda, porque na sexta-feira realiza essa partida contra o Retrô pela Copa do Brasil, aí o jogo sendo às 9h30 da noite. Diferentemente da primeira fase, né, quando o Corinthians enfrentou o Salgueiro e que o empate classificava o Timão, dessa vez a única coisa que muda no regulamento é que o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Então o Corinthians, se quiser se classificar, assim como foi contra o Salgueiro, vai precisar vencer a partida. Bom, tem mais informações a respeito dessas questões envolvendo datas e tudo mais, porque outros clubes ainda podem ser, entre aspas, contemplados. O São Bento e o Palmeiras, vocês vão lembrar, né, o São Bento de Sorocaba, eram para ter jogado na semana passada, o jogo chegou a ser marcado para o Independência em Belo Horizonte, mas como houve um decreto também em Minas proibindo a realização de jogos por lá, o jogo foi cancelado. Pois bem, esse jogo ainda pode acontecer na quarta-feira, ainda não está confirmado, mas a federação e os clubes estão trabalhando para que isso aconteça. E aí o São Bento e o Palmeiras jogariam na quarta. Talvez a federação trabalhe aí para que outras partidas do seu campeonato, do Campeonato Paulista, aconteçam fora do estado de São Paulo. O que é muito estranho é porque a federação emitiu uma nota dizendo que iria desistir dessa tentativa de levar o campeonato para fora do estado, que estava tudo certo em respeitar esse decreto e simplesmente tudo mudou. No Rio de Janeiro, capital, na cidade do Rio, o prefeito Eduardo Paes já confirmou que os jogos estão proibidos a partir do dia 26. Até o dia 4 de abril, nessa medida de feriados antecipados que também o estado de São Paulo adotou por aqui. Aliás, a prefeitura de São Paulo. Então, por exemplo, essa decisão da cidade do Rio, ela não envolve outros municípios. Por isso que Volta Redonda, por enquanto, permite a realização de suas partidas. E aí houve um acordo, né, da federação com a prefeitura de Volta Redonda para que as partidas fossem realizadas lá. Então o Corinthians enfrenta o Mirassol nesta terça, 9 da noite, pelo Paulistão, e na sexta, 9h30 da noite, encara o Retrô de Pernambuco pela Copa do Brasil. Que loucura. Mas tem mais uma informação que é ruim, né, pelos lados do Corinthians, que é a ausência de Matheus Vital. Pegou todo mundo de surpresa, porque o destaque do time na temporada, a gente vinha falando como ele cresceu, como ele evoluiu com a sua preparação física especial, sendo um jogador que tem chamado a responsabilidade, na ausência técnica, né, de alguns atletas que não vinham correspondendo, desfalques importantes que o Mancini teve nos últimos jogos, como o do Léo Natel, do Gustavo Mosquito. O Vital assumiu ali a bronca no setor ofensivo,
ofensivo, começou a fazer gols, dar assistência, combinar jogadas, realmente se destacou e tem sido o principal jogador do time. Pois a assessoria do clube, nessa mesma nota, quando divulga que o Corinthians estava viajando à Volta Redonda para realizar essas partidas, comunicou que o Matheus Vital vai sofrer uma intervenção cirúrgica, né, uma artroscopia no joelho direito, nessa quarta-feira, no Hospital São Luís, aqui na Unidade Morumbi, e desfalcará a equipe de 5 a 6 semanas. Que pena, né? Porque o Matheus Vital, que está no Corinthians desde 2018, talvez não tenha passado por uma fase tão boa como essa. Diante de vários problemas que o time enfrentou, de dificuldades e tudo mais, ele realmente se destacou e vinha sendo uma esperança, né? Tendo uma perspectiva muito boa para a sequência da temporada. Infelizmente isso é travado, interrompido agora nesse momento. Claro que a artroscopia ela se tornou uma intervenção mais simples dentro da medicina esportiva, né, do que já fora. Antigamente os caras passavam por essa artroscopia, normalmente por problema de menisco, e desfalcavam 3, 4 meses, 6 meses. Hoje não, hoje com 3 semanas o jogador já muitas vezes já volta para o centro de treinamentos para realizar uma atividade física e já começar a voltar gradativamente. Mas até por um sentido de precaução e uma cautela maior, o Corinthians comunica que ele vai ficar de fora de 5 a 6 semanas. Pode ser que volte antes, mas eu acho prudente, né, fazer uma previsão um pouco maior, né, mais larga em relação ao retorno dele. E que, claro, né, como é uma intervenção, de novo, mais simples dentro de várias lesões que a gente tem dentro do futebol, claro que o Matheus Vital tem condição de voltar e retomar esse bom futebol que está tendo nos últimos tempos para continuar ajudando o Corinthians. Mas não deixa de ser uma notícia triste para a Fiel e para o Corinthians e para o Wagner Mancini, que estava contando, né, com o talento do Matheus Vital nesses últimos jogos. Vai ter jogo essa semana, pelo Paulistão, pela Copa do Brasil. O que vocês acharam disso? Quero ouvir vocês. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!